Você já cantou uma vez? Você cantou? De novo, 92. Tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as asas, Senhor, move as asas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as asas, Senhor, move as asas. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanta luz. Tá aqui, saindo a posição. Tá no centro? Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz,
noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Mestre Jesus envolva os nossos corações. Que todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e aqui presentes, possamos neste instante inspirar profundamente e sentir a Tua presença divina, presença de amor que habita em cada um de nós. Somos fortalecidos por todos esses espíritos amigos chamados anjos guardiões, que estão junto de nós todos os dias, sabendo exatamente das nossas dificuldades. Se alegram por estarmos aqui neste dia, trazendo um momento de reflexão. Contamos com o auxílio, com o amparo de toda a espiritualidade desta casa. Irmãos que cuidam das vibrações, da segurança, de tudo aquilo que se realiza dentro deste templo de amor. Agradecemos as fraternidades franciscanas através da direção desta casa, que caminha sobre nós, pacificando nossos corações, para que sejamos um instrumento de paz em qualquer lugar que estivermos. Contamos assim com o auxílio de várias equipes espirituais de atendimento, as equipes ligadas ao médico espiritual Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que já desde cedo, quando entramos aqui, já está cuidando das nossas necessidades. Fortalecidos, nós lembramos de Maria de Nazaré. Colocamos em nossa mente esta Mãe universal, maior, um espírito angelical que nos traz a ternura, que nos derrama da fonte viva o amor de Jesus, trazendo-nos a confiança, o fortalecimento que precisamos. E assim estamos prontos, de prontidão para estarmos junto de Jesus. Aonde nós nos apresentamos como crianças, sedentas de aprender, ouvindo assim as suas histórias do seu evangelho e procurando exercitar. E ligados a Jesus, nos ligamos ao Pai, dizendo: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oficialmente, uma boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Todos que estão pelas redes sociais também. Todos sintam-se acolhidos, amparados. A assistência, ela inicia no momento em que a gente adentra pelo portão. A espiritualidade, muito antes de nós aqui, voluntários, chegarmos, ela já preparou todo o ambiente.
trazendo energias positivas, fortalecedoras, tudo aquilo que a gente precisa. Então, estáis todos certos de que cada um individualmente está sendo ouvido, está sendo sentido no coração as suas necessidades, e ninguém ficará desamparado. Lembramos que nós estamos num período de férias, mas nós temos estudos aqui na nossa casa, que são as escolas de aprendizes do Evangelho. E temos uma turma na segunda-feira que ainda está aberta e ainda vai retornar de férias, né, Mário? 23 de fevereiro. 23 de fevereiro eles retornam, então está aberto para quem quiser conhecer, venha. Nós vamos estudar vários assuntos além da doutrina, principalmente a vida de Jesus, né? Buscar trilhar esse caminho do amor em todos os lugares, né? E temos também assistência espiritual em outros dias, que não é hoje, terças-feiras, quarta-feira e quarta tarde, né? E sexta-feira é o dia das crianças. Quem tiver crianças, jovens, quiser vir, nós temos a evangelização das crianças também, tem o ciclo de paz, né? E é à noite. Então, existem várias formas de nós participarmos dos trabalhos aqui da casa. E hoje nos cabe uma lição, que é a 14, na continuidade da leitura do livro Fonte Viva, aonde Emmanuel nos traz uma pergunta. O tema é indagação oportuna. Indagação é uma pergunta, né? É oportuna porque sempre temos oportunidades de fazer uma revisão em tudo que a gente faz, e é muito importante nós sairmos desse piloto automático de ser fazedores de coisas, sem pensar porque estamos fazendo, sem sentir, né? Então essa pergunta é oportuna nesse sentido de revisão, né? E ele utiliza-se de um trecho que está no Atos dos Apóstolos, que é no Novo Testamento, 19:2. E ele fala assim, que Paulo, toda essa leitura, Paulo chegou a Éfeso, que é uma cidade, que hoje essa cidade se chama Turquia, é lá na Turquia. E ele entrou em Éfeso porque existia uma comunidade muito grande de cristãos, que lá já estavam convertidos. E ele foi inquirido por irmãos que também professavam outras religiões e que tinham seguido o profeta chamado João Batista. E dentro das práticas desse profeta, uma das práticas dele é quando eu me arrependesse de algo que eu fiz errado, eu aceitava esse batismo e era mergulhado na água, né? Então fala o batismo de água, batismo de purificação, de arrependimento, né? E essas pessoas que vieram ter com Paulo, elas tinham sido batizadas por João Batista, o batismo de água, né? Em vários conflitos. E ele diz a essas pessoas: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Então ele está falando de uma outra condição, devido aos conflitos apresentados, às vezes de relacionamento, de aceitação. Então ele pergunta: você recebeu efetivamente, quando você aceitou Jesus, esse Espírito Santo em você? Só para a gente se colocar nesse contexto, toda a Bíblia é um livro sagrado. A doutrina espírita, ela traz estudos relativos a isso, mas ela traz sobre uma visão da ciência, uma visão da razão, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, o que é fato, o que é verdade, que toda a literatura espírita nos traz para estudarmos. Então nós temos o Antigo Testamento, que a gente conta a história praticamente de Moisés e do povo judeu, e o Novo Testamento com a vinda de Jesus. Então todos esses livros não foram escritos pelas... Moisés, tudo bem, ele escreveu todas aquelas cartas do Antigo Testamento, mas Jesus não escreveu nada, né? E Lucas
Lucas, que escreve o Atos, ele era um médico, ele era seguidor de Paulo. E ele começou a escrever os relatos, os acontecimentos. É como se alguém estivesse assistindo o que a gente está fazendo e ficasse só escrevendo o que a gente faz, o que a gente fala. E isso ficar gravado para lá na frente alguém ler. Foi mais ou menos isso que Lucas fez. Ele conversou com a mãe de Maria, com os apóstolos. Então toda essa carta de Atos, ela é um relato de Lucas, do médico, desse médico que seguiu Paulo. Então ele diz que nessa passagem Paulo, ele chamou-nos a atenção em relação a ter realmente recebido esse Espírito Santo. E aí vem uma outra análise, né? O que é receber o Espírito Santo, né? Sobre o ponto de vista da doutrina espírita, né? Nós entendemos, e a doutrina nos traz como um conhecimento, que somos espíritos em evolução. E como estamos em evolução, é como numa escola, nós passamos pelos vários graus de estudo, desde o jardim, pré-primário, primeiro ano, faculdade. Cada um está num estágio de educação física que na matéria é diferente. Da vida espiritual da mesma forma. Só que a vida espiritual, o que conta a evolução? É o bem, a bondade, é o equilíbrio, é a prática do amor, do perdão. É tudo isso que conta na evolução do espírito. Quanto eu sou desapegada das questões que são materiais, vivo na matéria, mas eu não me contamino dela. Então, quando eu estou carregada do Espírito Santo, eu poderia dizer que eu estou carregada de bondade. Poderíamos sentir assim? Eu estou santificada por boas práticas, por bons pensamentos, um olhar diferenciado, um sorriso nos lábios. Poderíamos dizer isso? Estou feliz, estou alegre, estou em paz comigo mesmo. Estou com o meu dever cumprido. Não tenho conta de ninguém. Não tenho motivos para maldizer ninguém, reclamar. Então isso é estar carregado desse espírito de vida, desse espírito que santifica, que é a mensagem do Evangelho, que é Jesus. Mas nós não vivemos nesse mundo material, né? Ainda estamos carregados da nossa materialidade, da nossa inconstância, da nossa inflexibilidade diante dos fatos da vida, da nossa falta de visão do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. E nos apegamos às coisas, às circunstâncias, a sentimentos, a mágoas, a posse, a egoísmo, a rejeição. Nesse momento nós estamos assim apertadinhos, o nosso coração está preso. E aí podemos dizer que nós estamos escassos dessa santidade. Pela doutrina espírita é a força do nosso pensamento, é a afinidade. Quando eu estou aberto, eu estou solto, estou livre. Estou irradiando a minha luz. Quando eu estou fechado, preso, eu estou apagadinho. Então os processos que a gente diz no Espiritismo, que são processos de envolvimento espiritual, eles vêm a partir daí. Porque no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala que os espíritos influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos muito mais do que a gente pensa. E o que a gente pensa? O que a gente sente? O que a gente fala? Como fala? Rotina diária. A gente pode saber quem são os espíritos que nos acompanham. Se são bons ou se não são tão bons. Não precisa ninguém falar isso pra gente. Não é mesmo? Então vamos ver o que Emmanuel faz com que a gente reflita um pouquinho mais. A pergunta apostólica, ela vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creram nas mais variadas situações. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais.
Ali um indagador procura um campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importante. Além, o enfermo recebe socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, 2 pontos. Ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados como antes. Então, essa indagação oportuna é para todos nós que estamos chegando aqui na casa pela primeira vez, nós que já estamos vindo todos os domingos, nós que já recebemos o acolhimento e estamos nas escolas, nos estudos, nós que já somos voluntários e trabalhadores, nós estamos imbuídos desse espírito de santidade, de bondade, de apreço, de compreensão, de mudança, de transformação. Tem uma história, uma passagem do Evangelho que Jesus encontra com 10 leprosos, todos ávidos de serem curados. E eles se ajoelham pedindo esse socorro, me cura. Naquele momento, Jesus envolve os 10 e os 10 são curados. E naquele momento que a cura acontece, apenas um volta, ajoelha aos pés do Mestre, ele glorifica a Deus e agradece. E Jesus pergunta: onde estão os teus amigos? Então essa pergunta de Emmanuel é porque ele observa em nós essa característica de receber, mas não de guardar. Então recebemos, somos fortalecidos, mas às vezes a gente volta na nossa vida e entra num esquecimento, né? E deixamos para lá esse espírito de santidade, de bondade, de caridade, de perdão. A gente fala da maledicência, que é o mal que a gente não deixa de comentar. O mal não merece comentário em tempo algum. E nós estamos sempre reavivando, reclamando, maldizendo. Então nós precisamos reviver esse espírito que habita em nós, de amor. Está aqui, não está longe, está aqui perto. Retornar à alegria de acordar de manhã e se ligar ao Criador. Qual é a forma de nós estarmos conectados ao Mestre, a Jesus, a Deus Pai, se não é a prece? Um momento de silêncio, aonde eu retorno à minha lida diária, mas buscando um pouquinho melhor do dia anterior. Se eu sorri pouco, eu vou sorrir mais. Se eu chorei muito, vou me acalmar. Se eu gritei demais, eu vou me serenar. E nós vamos de dia a dia tentando construir essa santidade dentro de nós, a ponto de que um dia, quiçá, nós estaremos na escala dos espíritos bons, efetivamente, como Maria de Nazaré, como muitos espíritos que vêm nos auxiliar, que é uma constância, flui naturalmente a bondade, o amor. Nós ainda precisamos exercitar essa bondade, esse amor, todos os dias. Por isso Jesus disse: ore, ore, não faça nada sem orar primeiro. E depois, vigie, observe. Por que estás tão irritado? Por que estás tão agitado? Por que estás tão triste? Por que estás tão magoado? Observe. E aí a gente vai observando que são apenas coisas de passagem. É uma travessia que nós temos que fazer. É o nosso dia, é a nossa família, é o nosso emprego, é a nossa vida. Então nós vamos passar pelas dificuldades, pelos desafios, mas vão passar, são momentâneos. Nenhum é efetivo, porque nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. Então Emmanuel termina que nos arrais do espiritismo, tais fenômenos também são frequentes entre nós aqui,
que já estudamos e já conhecemos a doutrina. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem se identificado com a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais, de médiuns respeitáveis, acolhem enfermidades novas e se perdem através de labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade para os dias de hoje. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? Ou o da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore, nos renove para o Cristo, a nossa fé, ela representa a frágil candeia, suscetível a apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, esse batismo que Jesus veio nos trazer, que ele fala na Bíblia, que a gente lê nos Evangelhos, é o batismo de fogo, que seria o batismo da transformação efetiva, né? Então, a gente vem, a gente recebe, a gente fortalece, a gente busca essa fé como prática diária, mas precisamos algo a mais para tê-lo próximo de nós. Colocar em prática esse espírito da bondade, da caridade, da humildade, do olhar no olho a olho do teu irmão e encontrar Deus presente em cada um que passar por nós. E é com sentimento de gratidão que todos aqui reunidos e amparados pela luz do nosso Senhor Mestre Jesus, que nós elevamos os nossos pensamentos, vibrando intensamente por toda a humanidade que sofre, por esse nosso planeta Terra que passa por transformações, por todos os governantes. Vibramos por todos os povos, países e civilizações. Pelo Evangelho de Jesus derramado inicialmente na Palestina e que migrou para tantos lugares, envolvendo tantos corações, e hoje recebe aqui no Brasil a missão de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos revigorar as nossas forças para sermos arautos de Jesus ao sairmos daqui e vibramos intensamente por todas as seitas, filosofias e religiões que seguem e que exemplificam os ensinamentos de Jesus. Por todas as famílias desse Brasil, por todos os nossos governantes, pelas pessoas que sofrem males do corpo físico e da alma. Vamos lembrando nesse instante de uma situação, de uma pessoa que precisa da nossa vibração. Vamos irradiando vibrações para essa caixinha de vibrações, envolvendo esses nomes, essas famílias e todas essas pessoas, envolvendo todos que estão em suas casas pelas redes sociais. Nenhum pedido que nós fizermos ficará sem resposta, porque Jesus disse: pede e obtereis. E nesse momento nós vibramos por esta casa, agradecidos por todo o auxílio, por todo o amparo que estamos recebendo e todas as oportunidades. E pedimos uma vibração por nós mesmos,
para sairmos daqui fortalecidos na fé e na prática do Evangelho. Que as nossas famílias possam ser envolvidas nessa luz, nessa paz e nesse amor. Que assim seja. 91. E nesse momento, a espiritualidade, sabendo das nossas necessidades, derrama sobre nós eflúvios amorosos e fortalecedores, que envolvem o nosso sistema nervoso central, todo o nosso corpo físico, a nossa mente, os nossos órgãos, tecidos, aparelhos, trazendo-nos a saúde física, emocional e espiritual que buscamos. Que assim seja, graças a Deus. Música 89, último parágrafo. Necessário se faz amar, renovar-se entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se E para encerrar com a mensagem de hoje, eu trago uma oração védica, eles chamam de mantra. Eu faço muito, escuto muito ao levantar e tem um significado muito grande para mim. E hoje eu trouxe, compartilhando com vocês, a tradução desse mantra. Ele se chama Gayatri Mantra. É um dos primeiros mantras do universo, a oração do universo que foi passada pela civilização hindu, uma das grandes civilizações que iniciaram a habitação do nosso planeta. E ele diz assim: ó Deus da vida, que traz felicidade, dá-nos a tua luz que destrói os nossos pecados, que a tua divindade penetre e possa inspirar a nossa mente. Então, que a gente possa levar essa sugestão de pensamento ao levantar, de estar ligado e conectado com o Criador que nos deu a vida, e pedir para que Ele habite efetivamente em nosso coração. Uma boa noite, que possamos ser bênção na vida de todas as pessoas. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Amém.